Oi, Lucas, bom dia. Bom dia. Thiago Ribeiro, do Globo Esporte. Lucas, você deve ter acompanhado também um pouco das redes sociais, da torcida do Coritiba, e ele se perguntando, Coritiba agora está rico? Então, eu te faço essa pergunta. Coritiba está rico por ter uma mudança tão grande de cenário em relação ao mercado, especialmente do ano passado e a dessa temporada? Bom dia. Bom dia. Se eu falar, vocês vão acreditar em mim, no que eu falar? Porque eu já falei previamente, e como você mesmo falou, a gente que é um pouco mais jovem, a gente é bem afinado com rede social, a gente tem os nossos meios para saber o que está sendo falado. Não que vamos tomar decisão baseada nisso, nós nem podemos, até por questão de responsabilidade com o clube, mas é bom a gente saber o que se passa, né? E uma fala minha pregressa, eu falei que o dinheiro, até hoje, que está sendo gasto, é 100% do clube. E eu vi que muita gente não tem acreditado. É até entendível, porque o Coritiba tem feito movimentos no mercado, no que tange especificamente em relação a contratações, que pode gerar algum tipo de dúvida nesse aspecto. E é até compreensível, como falei, mas não tem um centavo, e isso eu falo, alguns de vocês já me conhecem, que eu não minto. Eu posso não falar, mas eu não minto. Porque eu devo satisfações a quem nos governa lá de cima, independente ao respeito que eu tenho a vocês. Então, não existe um centavo de fora do clube sendo gasto. Mas como que isso é possível? O clube nessa gestão, né, nesses últimos 2 anos e um pouquinho, tem feito um trabalho extraordinário do ponto de vista administrativo e financeiro, como eu nunca vi em nenhum clube que eu trabalhei até aqui na minha carreira. Eu estava falando isso ontem para o meu xará, o head administrativo e financeiro, o Lucas Pedroso. Eu estava falando até um agradecimento para ele. Eu falei, cara, obrigado. Eu, como head esportivo, estou te agradecendo, porque a gente sabe que, por mais que não seja um processo 100% feito pelo head, pelo diretor de futebol, a contratação, já expliquei isso algumas vezes, é um processo de várias mãos, departamento de mercado, comissão técnica, presidente, enfim, próprio head, sempre cai sobre o diretor, o head, né? Pelo bom e pelo ruim. E eu falo, cara, obrigado porque o seu trabalho, o trabalho de você, exemplificado na pessoa dele, né? Por ele ser o head administrativo e financeiro. O seu trabalho hoje reflete na possibilidade que o Coritiba tem tido de fazer investimentos que até aqui não tinha conseguido fazer. Então, foi uma reestruturação financeira absurda, um cuidado, um esmero com as contas do clube absurda que eu nunca vi. E óbvio, essa é a primeira parte. A segunda parte, negócios extremamente bem feitos, muito bem fechadinhos, contratos muito... Eu faço questão de ver todos os contratos de empréstimo, de transferência definitiva, de venda, de compra. Eu olho tudo. Eu falo com o nosso diretor jurídico, é de Belo Horizonte também, nós já trabalhamos juntos no Cruzeiro. Eu brinco com ele, eu falo, com você eu não tenho ressalva nenhuma. Eu vou te ligar meia-noite, eu vou te ligar 6 da manhã, igual como quando foi no caso do Urso, eu fiquei com ele, eu e ele no culto até 11h30, 11h40 para soltar de surpresa a questão do Urso, como foi muito legal. Negócios muito bem feitos. Então, todas as compras que a gente fez até aqui, a gente tem feito muito parcelada. A gente tem feito em parcelas que caibam dentro do orçamento planejado para cada mês. Então, eu me alonguei um pouquinho, porque eu sei que isso está na cabeça de todo mundo, já foi, já vendeu e tal, dinheiro, ficou rico. Eu acho que o rico é consequência, né? Eu brinco isso até, eu falo com a minha esposa, aquelas regrinhas básicas financeiras de casa. Não é o tanto que você ganha, é o tanto que você deixa de gastar que te torna mais ou menos bem, melhor financeiramente. Então, o Coritiba hoje é isso, é um reflexo de uma bela gestão administrativa e financeira que essa gestão tem feito, nesses últimos 2 anos e pouquinho de gestão, e negócios extremamente bem feitos, bem
fechadinhos, e óbvio, muitas vezes leva-se tempo, aquilo que às vezes vocês, a torcida, não entendem. Pô, tá demorando demais, tá demorando, como é que não sai? Porque, de fato, para fazer um negócio que seja bom e factível para o clube fazer, demora-se tempo. É diferente você chegar e falar, pá, é 1 milhão. Então, tá, toma aqui 1 milhão. O jogador desembarca amanhã. É 1 milhão. Dá para pagar? Pô, dá se eu dividir isso aqui de 20 vezes. Pô, 20 vezes é muito. Mas calma, vamos lá, vamos fazer, eu vou aí, a gente conversa. Veja bem, aperta minha mão aqui, sou um cara bacana. Eu, o clube, né? Eu, Curitiba. Então, leva-se tempo. Para fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer e pode, leva-se mais tempo. Então, acho que eu consegui responder um pouquinho a pergunta. Bom dia, Lucas. Robson de Lázari, da Rede Massa, SBT. Quando você chegou no passado, a temporada já estava em andamento, mas dentro dessa análise de todos os contratos, tudo que envolve até na questão financeira para a possibilidade dessa parte do teu trabalho de investimento, você tinha um orçamento. Quanto que esse orçamento subiu para essa temporada agora com o teu trabalho de ano inteiro? Consideravelmente. Subiu de uma maneira boa que a gente consiga. Eu acho que até meio subjetivo falar isso, mas o próprio investimento que a gente tem feito, eu acho que reflete um pouquinho. É difícil mensurar em termos de percentual, porque a renda do ano passado era até meio variável. A gente vê números aí que é falado, teve um acréscimo de tantos milhões no orçamento que foi aprovado pelo Conselho, espera-se uma injeção de tantos milhões, enfim. Eu falo que é um orçamento, eu não posso falar números abertamente para vocês, mas é um orçamento que aumentou de uma maneira considerável, não é uma coisa absurda, mas aumentou de maneira considerável, para que a gente pudesse fazer os negócios que a gente tem feito. Um outro ponto que eu até esqueci de falar da última pergunta. A gente tirou do elenco, de uma maneira ou de outra, seja por rescisões, fim de contrato sem renovações, empréstimos, mais de 20 atletas do fim da temporada passada para essa. Você vai somando o salário de um não ganha muito, o outro também não, mas você pega 20, 21, 22 atletas, soma essa quantidade de dinheiro que deixa de ser gasto, é uma quantidade bacana que dá para a gente acrescentar no nosso budget de folha salarial de atletas. Então, é uma junção de fatores que deu esse incremento, né? Acho que sua pergunta foi boa porque acaba que complementa a anterior. Mas foi um incremento da temporada passada para essa, óbvio, bem bom. Bem bom. Bom dia, Lucas. André Ribas, GE. Globo. Lucas, hoje fecha meio que um ciclo nessa janela de transferências, que é a inscrição do Campeonato Paranaense. Graças a Deus. Eu quero dormir o Curitiba um pouquinho. até aqui tem 8 reforços confirmados, alguns que devem ser confirmados aí durante o dia. Eu queria que você fizesse uma análise, uma avaliação desse período e projetasse também essa nova fase que vai se iniciar, que é onde o Curitiba tem seus principais objetivos, Copa do Brasil e Brasileiro, mas sem tanto esse impacto imediato da contratação por conta dessa inscrição já encerrada para o Paranaense. Cara, eu acho que até aqui tem sido um mercado bom para nós. Eu considero que foi bom pelo nível de atletas que a gente tem conseguido trazer e também, mais do que isso, pelas carências que a gente tinha identificado na equipe e estamos conseguindo supri-las, né? Eu acho que tem sido bom. É claro que quando a gente faz uma reformulação tão grande, e eu acho que, de cabeça, talvez a montagem do esporte de 18 para 19, talvez, mas eu acho que não chegou tanto. Eu acho que essa é a maior reformulação que eu já participei na minha carreira, em termos de saída e chegada de jogadores, né? A gente está falando aí de uma troca, né, entre saída e chegada de 30, quase 30 ou 30 e poucos jogadores. É muito. Então é óbvio que você, partindo do pressuposto que o futebol é um jogo jogado por pessoas, e pessoas levam tempo de aprendizado, seja para ele qual for, qual ofício que for. Isso tem um tempo, né?
para os jogadores assimilarem aquilo que o treinador quer como ideia de jogo, para eles se conhecerem dentro de campo, para saber que, poxa, se meu companheiro fizer esse movimento, eu sei que ele vai conseguir chegar naquela bola, então eu posso forçar o passe um pouquinho maior. Isso leva tempo, não tem jeito. Mas até aqui eu tenho gostado, claro, em termos do que a equipe tem apresentado. A equipe está em evolução, e isso passa muito por isso que eu acabei de falar. Estamos invictos até aqui na temporada. Poxa, Paranaense não é parâmetro, e tem muito time de Série A engasgando aí com equipes de bem menos expressão nos estaduais, né? E não é uma, não é duas, vocês têm acompanhado o futebol. Então, mas independente dos resultados, eu tenho gostado de ver a evolução da equipe, o que a equipe tem mostrado jogo a jogo. E é claro, né, eles também são, como falei, pessoas que se motivam por situações de vivência do dia a dia. Então é claro que amanhã a gente vai estar disputando uma fase final de Paranaense, uma primeira fase de Copa do Brasil que seja, mas são jogos eliminatórios, então isso por si só já é um motivador a mais. Eu tenho certeza que a equipe, como grupo, vai crescer cada vez mais. E aí o início do Brasileiro, óbvio que é o nosso foco principal, o nosso objetivo principal. Eu tenho falado isso, o Antônio tem falado isso, a gente está fazendo uma reformulação de elenco, não é pensando no Paranaense, ainda que o Paranaense seja importante, sim. A gente quer o Paranaense, sim, a gente vai atrás. Óbvio, não tem como o Curitiba entrar no Campeonato Paranaense pensando em algo que não seja ser campeão, mas o foco é diferente, o foco é o Campeonato Brasileiro, sim, né? Então, aí não tem nem o que se falar em motivação, é jogo grande atrás de jogo grande, e eu tenho certeza que ali a equipe já vai estar bem maturada, bem estruturada para a gente fazer um baita ano, uma baita Série A de Campeonato Brasileiro. Lucas, bom dia. Dia. Jonathan Mendes, Rádio Banda B. Falou a respeito de contratações, né? Agora a respeito de renovações de contrato. E o torcedor tem perguntado muito a respeito do Jesus Trindade, que o contrato, inclusive, vence agora no meio do ano. Como está o clube a respeito, se movimentando para essa renovação de contrato? O Jesus tem uma opção muito clara de compra, não é? No caso dele, não é mais renovação. A gente tentou já, ainda quando o campeonato rolando ainda, a gente entrou em contato com os representantes dele, com o Pachuca, para a gente fazer um reempréstimo, né? Para a gente adequar essa situação dele ao calendário brasileiro. E mesmo a gente colocando dinheiro, isso não foi aceito, né, por ele. Então, poxa, agora vamos mudar a estratégia, compra ou devolve, até aqui. Então a gente tem conversado com o pessoal de lá a respeito disso, já não é de agora, já tem algum tempinho, meses até, porque a gente tem uma opção estabelecida em contrato e a gente está tentando ver se consegue abaixar um pouquinho isso aí. A gente está em negociações, isso está acontecendo. Se vamos conseguir ou não, vamos ver. A gente ainda tem um tempo hábil em relação a isso, porque a gente está protegido pelo contrato, que a opção de compra é nossa. Na pior das hipóteses, se o clube entender que sim, basta exercer aquilo que está em contrato. A gente está tentando abater isso aí. Mas, como falei, a gente está relativamente protegido em relação a isso. Então, não é que a gente não está tratando como prioridade, como falei, a gente está tratando isso desde antes do Campeonato Brasileiro terminar, mas a gente está no nosso timing para ver se a gente consegue efetivar essa transação. Lucas, bom dia. Gabriel Harry, Plural Mais Esportes. Lucas, queria que você fizesse uma análise agora sobre o Antônio Oliveira, sobre esse início de trabalho do Antônio. Né, são 7 jogos, já deu para sentir um pouco dele nos jogos, nos treinos, e principalmente como que o clube vê essa questão dos cartões que ele vem levando. São 3 amarelos e 1 vermelho, já ficando de fora do próximo jogo de novo contra o São Joséense. É até ótimo, é bom você perguntar isso. E eu talvez até me estenda um pouquinho em relação a essa pergunta. O Antônio é um cara que chega aqui 6 horas da manhã, vai embora 8 horas da noite. Ele e a comissão dele inteira, que é toda composta por brasileiros. Então, assim, é um cara que trabalha demais, é um cara que não vende conto da carochinha, não vende historinha.
Ele veio para trabalhar e trabalha. E trabalha com critério, trabalha com seriedade e com conteúdo. Falo isso porque eu tenho capacidade para julgar, sou formado para isso. Então, o trabalho dele é muito bom. É muito bom o que ele pensa do jogo, a maneira que ele passa isso para os atletas, a maneira que ele comanda o grupo de atletas. O feedback que a gente tem tido dos atletas, muito bom. Muito bom. E a gente, óbvio que a gente tem isso também. E que vem de uma cultura diferente. Vem de uma cultura, ainda que seja um país co-irmão, mas é diferente da nossa. E o que eu tenho visto, de novo, eu não estou fazendo uma passagem de pano, porque errar todo mundo erra, ele erra, eu erro, o presidente erra, e a gente tem que arcar com aquilo que a gente faz. Agora, o que eu tenho visto é uma certa má vontade por parte dos árbitros, até uma questão de talvez já pegar marcado já essa questão dele e de outros treinadores portugueses, de que, levando para um lado em termos de arrogância, levando para um lado de, enfim, usando a desculpa que seja, pelo simples fato dele ser o que é, treinador português no clube, agindo da maneira que ele sempre agiu, da maneira que os portugueses agem. Então, eu acho que é uma falta de cuidado, talvez, de quem gera ali a partida, que é a equipe de arbitragem, e ali eles são os senhores da partida, eles que comandam, para ter um pouco mais de tato em relação a isso. Essa expulsão agora do jogo contra o Atlético, eu acho que todos aqui na sala leram a súmula, né? Minha opinião, não é a opinião do clube, é a opinião do Lucas falando. Eu achei completamente descabida a razão de ter sido expulso. Por quê? Não houve em momento nenhum ofensa à arbitragem. Ele adentrou o campo como, acho que toda a delegação do Curitiba e toda a delegação do Atlético Paranaense, em dedo em riste, falando que tudo que aconteceu era culpa dele. Você vê ofensa nisso? Eu sinceramente, ofensa não. Se ele falasse, poxa, você fez isso e aquilo no jogo, ele chega e fala, isso aí é culpa sua, você não soube controlar o jogo. E de fato não soube. Um jogo com 10 expulsões, 11 expulsões, não sei, todos acham que aqui concordam comigo que foi um jogo descontrolado. Não por culpa do juiz em si, ele tem participação óbvia, por culpa dos atletas do lado de lá, dos nossos atletas que erraram indiscutivelmente, e protagonizamos todos um baita de um vexame, indiscutível. Agora, falando especificamente do nosso treinador, do Antônio, da expulsão dele desse último jogo, na minha opinião, foi única e exclusivamente uma questão de marcação. Marcação, que já começa a ficar batido isso aí. Então, eu aproveito a pergunta até para fazer um apelo, para ter um pouco mais de boa vontade em relação a ele, não para ele ter um tratamento diferente. É exatamente o contrário, que ele tem um tratamento igual, né, que os árbitros o tratem como tratam qualquer outro, né? Não por ser diferente, ele já é daquele jeito, eu já vou meter um amarelo aqui para ele já... Não, deu amarelo para ele, se de fato mereceu o amarelo, deu o vermelho, que seja, se de fato merecer, e não pelo fato de ele ser o que é, pelo histórico que foi construído na cabeça de quem está apitando o jogo ali, de quem ele é. Então, foi bom essa pergunta, que acaba que a gente passa esse pedido, né, de que tenha isonomia na hora de tomar as decisões dentro de campo com o nosso treinador. Lucas, bom dia. Júlio Rutz, da Rádio Jovem Pan News. Lucas, primeiro eu te pergunto, você falou de reforços agora há pouco, tem 3 nomes aí que são dados aí com as conversas bem adiantadas, você já pode confirmar para nós, nesse último dia de inscrição do Campeonato Paranaense, e emendando, mais uma pergunta, se você me permitir, 2 jovens aí da base recentemente com contrato renovado, o caso do Biel e também do Caio César, a importância também desse momento do clube de valorizar as pratas da casa. Eu vou começar de trás para frente. E falando especificamente do Caio, é um movimento que para nós foi muito natural, de simplesmente exercer, e aí também eu faço aqui um elogio ao nosso departamento de futebol de base, que
nessa renovação, fez um contrato muito bem ajustadinho, para o clube não ficar exposto em um momento desse, um momento de destaque do atleta, para ele ser reconhecido, mas sem aquele risco de ficar na mão do representante na hora de fazer uma renovação, em termos que não sejam tão justos para o clube, né? Então, assim, ele teve uma valorização salarial, aumentamos o prazo de contrato, consequentemente, aumenta-se a multa, claro, e eu acho que condiz com o momento que ele está vivendo, um reconhecimento do que ele tem feito, que é pouco ainda, é pouco pelo que a gente acredita dele, pela idade dele, pelo que a gente quer colher dele aqui dentro do clube, mas foi um movimento justo, né? E o Biel também, da mesma maneira, um jogador que já vem aí integrado à equipe profissional já há mais de ano, né? Um jogador que a gente também tem alguns planos para ele, tem uma maneira, um planejamento específico, né? A gente tem um planejamento de carreira específico para cada atleta. Se não tivesse, também não teríamos feito a renovação, né? Como a gente tem a expectativa nele, né? Que é um ativo valiosíssimo do clube, o clube preza muito por ele. E eu acho que esse é o caminho natural, né? Os atletas, cada vez mais aqui que revelarmos, sejam mantidos aqui por 1, 2, 3, 4 anos que seja, né? Que ele dê o retorno técnico aqui e aí sim dê o retorno financeiro ao clube, que a gente não pode abrir mão. O Curitiba é um clube formador, por consequência é um clube vendedor, independente do dinheiro que entra por investimento ou não. Eu acho que essa pecha tem que continuar, porque isso é uma marca muito boa, que seja atrelada ao clube. Curitiba é um clube formador, bom formador. Nos últimos anos tem feito boas formações e boas vendas também. Então isso tem atrelado uma marca de bom vendedor também, isso é legal. A gente quer manter isso. E em relação às contratações, se o nosso departamento de registro for bom mesmo, igual tem sido aqui, eu acho que até 18 horas, né, que fecha. Até 18 horas aí vamos ter algumas novidades no BID. Agora, vocês também já me conhecem um pouquinho. Para mim, não existe 99% ou 1% no futebol. Existe o certo e o não certo. Enquanto não tiver o certo, para mim, é especulação. Que eu já vi de história acontecendo aí de tá 100%, tá 99,9%, dá errado. Aí aquela coisa que ninguém espera, cai do céu, putz, ninguém estava esperando isso aqui e acontece. Então eu procuro ser conservador em relação a anúncio, a falar ou não falar. Lucas, Maurício, C+ Esportes. Aproveitando o gancho da pergunta do colega, como blindar esse assédio aos jogadores que estão vindo da base no profissional, que é o Jean, que está na seleção, está fazendo boas partidas, maioria delas como titular, o Caio também, que já teve sua renovação. Como blindar esse assédio? E também gostaria que você comentasse, a temporada passada terminou lá em Cuiabá, você comentando com os jogadores que poderia ter sido mais uma competição internacional, porém, como que está esse contato, essa preparação com os jogadores, o dia a dia, para que você consiga um pouco mais de rendimento de cada atleta? Eu acho que dá para linkar essas duas perguntas partindo do primeiro pressuposto. A gente consegue tudo isso mudando a estrutura. E eu acho que isso tem sido... Se é claro para vocês que estão do lado de fora, para quem está ali dentro, para nós, é claríssimo. O clube está mudando. Está mudando para melhor, graças a Deus. Então, só isso já gera mais confiança de todos, de vocês para conosco, de todos que estão ali naquela casinha ali para com o clube em si. Gera credibilidade e gera até um senso maior de poder cobrar. Porque se o clube está entregando, né, aquilo que se espera que se entregue, a gente também pode, da outra mão, cobrar um pouquinho mais. Então, assim, que maneira que a gente consegue blindar? Um exemplo, por exemplo, do Caio, foi um contrato extremamente bem feito da nossa parte. É um primeiro ponto. E o segundo é esse que eu comecei a resposta. Mexendo na estrutura, né? Hoje o jogador vai querer sair do Curitiba por quê? Se é um baita clube, se é um clube que te entrega tudo aquilo que você precisa para se desenvolver enquanto jogador, é um clube que está sediado numa cidade maravilhosa, o cara vai falar, peraí, mas por que eu vou sair daqui? Então, essa junção dos dois lados, né, um contrato bem feito, né, com um projeto muito bem claro daquilo que se espera daquele atleta, com um planejamento de carreira bem feito,
junto com essa mudança estrutural do clube, que gera, do outro lado, no empresário, no atleta, na família do atleta, aquele sentimento de, peraí, eu não vou sair daqui, não. Por que eu vou sair daqui? Então, acho que essa junção dos dois aqui, essa mudança tem gerado esse tipo de sentimento. Eu acho que a junção desses dois fatores é primordial para a gente conseguir manter esses atletas, entre aspas, mais tempo aqui conosco, né? E terminando a resposta com aquilo que, né, a gente tem construído desde o ano passado, desse de querer mais. De novo, o clube mudando a estrutura muda a cabeça de todo mundo. Os atletas remanescentes do ano passado têm visto o nível de jogadores que têm chegado. Jogadores que estão acostumados a jogar Champions League, a serem campeões de competições internacionais, de Libertadores, de Sul-Americana, de jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção. E isso, internamente, cresce o nível competitivo entre eles. E os que estão chegando, não estão chegando para passear, ainda que Curitiba seja uma cidade maravilhosa, nenhum deles está chegando aqui para curtir Curitiba. Está chegando para manter uma carreira vitoriosa, que veio até aqui vitoriosa, e para manter. Então, é um ganha-ganha competitivo dentro do elenco que a gente tem, que eleva o nível de comprometimento, eleva o nível de performance que se tem deles. Então, eu acho que e óbvio, né, com o clube entregando uma cobrança maior da nossa parte, da direção, podendo cobrar com mais tranquilidade, eu acho que tudo isso junto, né, bate na mistura. Eu acho que essa é a receita que a gente tem para a gente ter um ano melhor e maior do que aquele que a gente teve ano passado. Bom dia, Lucas. Vinícius Seta, do Coxa Nautas. Eu queria te perguntar, não sei se você vai poder dar detalhes ou falar sobre, mas ontem o jornalista Vene Casagrande anunciou que o Coxa cedeu 20% que tinha no Rafael Veiga para ajudar na contratação do Kusevich. Você acha que essa abrição de mão... Abertura de mão, obrigado. Tem a ver, ajuda o Coritiba? Valeu a pena abrir essa parte que tinha no Veiga? Pois negociação, eu falo o que vocês quiserem aqui, 100% de jogadores inscritos no bid do Curitiba. Jogadores não inscritos no bid, eu não posso falar absolutamente nada, 000. Agora, Lisieiro, vamos falar do Lisieiro, vamos falar do... Enfim, qualquer um aí do Lisieiro para trás, a gente fala sem problema. Bom dia, Lucas. Nicolas França, Rádio Transamérica. Boa. Você tem falado, né, que ia queimar cartuchos assim, nesse período, né, em termos de orçamento também, até para ter um elenco mais pronto. Hoje, esse prazo, assim, imagino que você tenha trabalhado bastante quanto a isso. Dá para mensurar, assim, até talvez em termos de porcentagem, assim, o quanto de um elenco está pronto, ou também de orçamento, né, quanto que você trabalhou nele já e quanto que, pelo que tem disponível, assim, ainda fica para, que você chamou até de uma janela reparadora depois? Eu vou te falar assim, que são várias janelas dentro de uma janela, né? Hoje, graças a Deus, encerra uma, ficar um pouquinho mais tranquilo, mas pensando na primeira janela como um todo, que termina no início de abril, que é a janela forte nossa e que vai ser a forte mesmo. Eu vou falar em termos de atletas que não estão hoje no bid do Curitiba. Eu acredito que cheguem por volta ainda 4 jogadores, pelo menos. Pelo menos 3 a 4 jogadores que cheguem, veja bem, não pensando só paranaense. Como falei, pode ser que nossa equipe de registro continue a 1000 por hora e hoje ainda a gente tenha surpresas aí chegando no bid. Se não, pensando a termos de Campeonato Brasileiro, 3 a 4 jogadores. Encerrou, essa janela do início de abril, encerrou a nossa, como você falou, maior janela, né? Então, assim, o nosso tiro maior que nós estamos dando é agora mesmo, porque agora nós temos as melhores ofertas, conseguindo a melhores preços. Começou o Brasileiro, fechou a janela de abril, aí a janela do meio do ano, de fato, a intenção nossa é que seja essa janela reparadora mesmo, de, se Deus quiser, não, lesão, venda, aí se for coisa boa para o clube, aí é ótimo, né?
Mas, tirando isso, manter, dar lastro de treinamento em conjunto para esses que agora estão chegando, junto com os que permaneceram, para que a gente faça, para que a equipe ganhe, como falei, esse lastro conjunto de tempo de treino, de qualidade de treino, para a gente fazer uma equipe forte no ano. Fora do bid do Curitiba. Fora do bid do Curitiba. Hã? Pode ser até 8. É isso que eu falei. Se o nosso setor de registro for fera, como são profissionais competentíssimos ali, hoje talvez a gente tenha novidades. Eu creio muito que que iremos ter. Mas adstrito a isso, né? Pensando em termos de janela global, porque hoje fecha as inscrições, não é janela, né? A gente brinca de janela, hoje fecha as inscrições do Campeonato Paranaense. E é óbvio que quanto mais jogadores a gente puder contar já no Campeonato Paranaense, melhor. Aquilo que eu falei, a gente ganha mais tempo, né? Quem chegar sábado, a gente só tem Copa do Brasil nesse primeiro momento, né? E Campeonato Brasileiro para disputar. Então, quanto mais atletas puderem chegar até as 18 de hoje, melhor. Mas quem não está no bid hoje do Curitiba, até o fechamento da janela, que é comecinho de abril, entre esse número que eu falei, 3, talvez 4 jogadores. O Coxa tá chamando. Seja sócio.